ti. Tudo é perda se não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro
desiste porque ele não é homem pra mentir. E não se arrepende, pois não é filho do homem como eu. Ele me ajuda quando falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar. Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir. E não se arrepende, me entende, além da vida aparente. Ele é meu pastor e nada faltará. Ele é meu pastor e nada faltará. O seu amor por mim me fez chegar aqui, mesmo tão cansado, desprezado, desprezível. Me faz estar de pé, rompendo pela fé. O seu amor me leva pastos verdes onde eu posso descansar. Ele me ajuda quando falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar. Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir. E não se arrepende, pois não é filho do homem como eu. Ele me ajuda, sei que falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar. Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir. E não se arrepende, me entende, além da vida aparente. Ele é meu pastor e nada faltará. Ele é meu pastor e nada faltará. O seu amor por mim me fez chegar aqui, e mesmo tão cansado, desprezado, desprezível, me faz estar de pé, rompendo pela fé. O seu amor me leva pastos verdes onde eu posso descansar. Posso descansar. Nós vamos declarar agora que Ele é o nosso pastor e de nada nós temos falta. Deixa eu te falar uma coisa: o seu pecado não diminui o amor dele por você. Nada diminui o amor dele por você. Nem altura, nem profundidade, nem largura, nem gigantes. Nada separa o amor dele por você. Então nós vamos declarar agora que Ele é o nosso pastor e de nada nós teremos falta, porque Ele é tudo, Ele é suficiente, Ele é suficiente nas nossas vidas. Oh, obrigado, Jesus. Nós te agradecemos, Deus. Ele é meu pastor e nada faltará. Ele é meu pastor e nada faltará. Ele é meu pastor e nada faltará. Ele é meu pastor e nada. Intensifica isso aí. Ele é meu pastor e nada faltará. Ele é meu pastor e nada faltará. Ele é meu pastor e nada
nada faltará. Ele é meu pastor e nada faltará. Estamos sua herança e ele é o nosso guardão. Seu olhar de graça nos atrai, a redenção se abraça. É um oceano, estamos afogando. Céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração e em meu peito acelerado. Não temos tempo pra perder com ressentimentos quando penso que ele me ama. Declare isso com seu coração. Te ama, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, Jesus te ama, Ele te ama, Ele te ama. Feche seus olhos, igreja. E nesse momento, com a mão sobre o seu coração, o Senhor está na casa. O seu Pai está na casa. E Ele te ama tanto, que você não está aqui essa noite por acaso. Ele tem um encontro marcado com você. Ele quer se revelar a você por inteiro. Ele quer ser conhecido como teu Pai. Muitas das vezes nós começamos a perder o nosso foco, o nosso olhar em Jesus Cristo. Começamos a olhar ao nosso redor e começamos a pensar quem somos nós. E o Senhor está aqui essa noite para dizer: você é um filho amado. Você é um filho amado que foi gerado no ventre da sua mãe, e eu te escolhi para você estar aqui esta noite. Então você que talvez chegou aqui cansado, sobrecarregado, o Senhor hoje Ele quer te dar um alívio. Ele quer te dar um refrigério para você e para a sua alma. Porque muitas das vezes você tem pensado coisas contrárias ao pensamento do Senhor que Ele tem em seu respeito. Lá em Isaías 55:8, o Senhor diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Tudo que você tem pensado a você não se compara a nada do que o Senhor pensa sobre você. Muitas pessoas começam a olhar para a sua circunstância de que está passando nesse momento e começam a perder a identidade que você tem em Cristo Jesus, o teu Pai. Então muitos pensamentos contrários, você começa a olhar, começa a seguir redes sociais, pensando e se comparando com outras pessoas. Você é único na presença do seu Pai Celestial. Não tem nenhum outro igual a você. O Senhor criou você como o único, exclusivo dEle. Eu não sei o que está passando na sua vida neste momento, mas posso dizer que você está cheio com pensamentos contrários. Talvez você esteja ouvindo a voz de pessoas que estão próximas a você, falando o que você é, mas você não é ninguém do que você conhece. Você a palavra do Senhor diz sobre a sua vida.
O que o Senhor diz sobre você não é o que os outros dizem sobre você. O mais importante é o que o Senhor diz que você é. E hoje o Senhor diz: você é um filho amado, e desde o ventre da sua mãe eu te conheço, e todos os dias estarei com você. Seja forte e corajoso, porque muitas das vezes no dia a dia nós queremos desistir, nós queremos parar, nós queremos voltar e olhar para trás. E o Senhor esta noite, Ele está dizendo: não olhe para trás, olhe para frente, siga contigo. Muitas das vezes nós começamos a olhar o que nós deixamos no passado, e assim como a mulher de Ló, ela estava a caminho e olhou para trás, para Sodoma e Gomorra, o que estava ficando para trás, e naquele momento ela foi paralisada, porque ela pensava toda a vida que ela tinha lá atrás. E muitas pessoas estão com o pensamento paralisado no passado, e o Senhor não pode derramar vinho novo em odres velhos. O Senhor hoje Ele quer que você renove a sua mente, assim como o apóstolo Paulo disse na Romanos: renovai a sua mente todos os dias. Muitas pessoas estão olhando as circunstâncias do mundo, muitas pessoas estão sendo direcionados pelo que a televisão está mostrando, mas nós não somos governados pelo reino deste mundo, nós somos governados pelo reino celestial, e nós sabemos que o nosso Pai, junto com Jesus Cristo, está assentado no alto e sublime trono, e nada sai do controle dele. Porque, igreja, Ele nos ama tanto, mas nos ama tanto porque hoje o túmulo está vazio, a cruz está vazia, mas o trono está preenchido com a presença de Deus. Ele te ama e não vai te abandonar. Glória a Deus. Declare, igreja, intensamente: Ele te ama. Nesse momento, igreja, aí onde você está, você vai se abraçar. Talvez você precisando de um abraço, e você não teve esse abraço. Mas nesse momento, quando você estiver se abraçando, não é somente você que está se abraçando, mas é o Senhor abraçando você, é o Espírito Santo te envolvendo, porque você não está sozinho, você nunca esteve sozinho. O Senhor sempre esteve contigo, em todos os momentos. Nós precisamos estar rendidos aos pés do Senhor, porque muitas vezes nós queremos o que os outros têm, mas nós carregamos algo muito, muito, muito especial, que é a presença do Senhor. Nós devemos nos contentar com a presença do Senhor, e quando nós estamos contentes, quando nós estamos satisfeitos em Jesus Cristo, nada vai nos faltar, absolutamente nada. Então nesta noite, eu quero que você se sente completamente abraçado e envolvido pela presença do Senhor. A glória do Senhor está aqui neste momento, Ele está enchendo este ambiente, porque nós estamos aqui hoje neste templo, mas o templo sem a presença do Senhor é vazio, mas o Senhor, Ele está na casa, e cada pessoa agora vai ser tocado pelo amor de Deus. Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, que o Teu Santo Espírito seja completamente livre, Pai, neste ambiente, Senhor. Nós pedimos agora que o Senhor venha visitar cada um que está aqui hoje, Pai. O Senhor venha abraçando ele de uma tal maneira, para que ele possa sentir a Tua presença, Pai. Que o Teu Santo Espírito venha envolvendo, Pai. Que
muitas pessoas estão aqui carentes, Pai, precisando do Teu abraço. E as pessoas vão agora sentir o Teu, Pai, o Teu abraço carinhoso, o Teu abraço amoroso, Senhor. Porque você talvez esteja caminhando alguns dias sozinho e solitário, precisando de um abraço. E o Senhor nesta noite, Ele está te abraçando. Ele está te trazendo aquele amor que é inexplicável. É um amor que nós não merecemos, mas pela graça do Senhor nós recebemos. Esse amor Ele entrega a todos que chegam próximo a Ele. E nós precisamos desse amor todos os dias. Nós vivemos tempos de violência, tempos que o amor de muitos estão se esfriando, mas o amor de Deus continua o mesmo. Ele quer um coração contrito, arrependido e quebrantado na presença dEle. Então hoje talvez você esteja carregando alguma coisa no seu coração. Coloque para fora, fale para o Senhor o que está te machucando, o que você precisa. Porque como nós declaramos essa música, Ele te ama, Ele te entende, Ele sabe o que você tem passado. Nada do que você tem passado Ele deixou de passar. Ele veio, Senhor Jesus Cristo, até a terra. Ele foi humilhado, Ele foi açoitado, Ele foi rejeitado pelos seus. Mas em todo momento Ele sabia que o Pai dele estava com Ele em todo momento. E quando Ele se entregou naquela cruz, Ele abriu um livre caminho, um livre acesso, para que nós também pudéssemos receber o abraço do nosso Pai Celestial que está no céu. E nessa noite é uma noite de você ser curado de toda e qualquer mágoa que há no seu coração, porque talvez você nunca recebeu um abraço do seu Pai terreno, mas o seu Pai Celestial está te abraçando nesse momento. Então eu queria que você, nesse momento, enquanto os instrumentos tocam, queria que você declarasse e comece a engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo. Peça a Ele esse abraço, peça a Ele este amor, porque Ele está aqui para te amar. Ele te ama e nunca vai te abandonar. Senhor, toque os teus filhos com a tua presença, Pai. Nós estamos aqui nesta noite, Senhor, para ser cheio da tua presença e da tua glória, Pai. Santo Espírito, nós clamamos pela tua presença, mais e mais de ti, mais e mais da tua presença, Pai. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo. Glória a Deus. O Senhor curando toda e qualquer rejeição. Nós damos uma ordem agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Não haverá rejeição entre os filhos de Deus. Cada pessoa que está aqui esta noite será cheio da presença e da glória do Senhor. Você que está aqui hoje pode ser resposta de oração de alguém que está lá fora, que talvez não conhece o amor de Cristo, mas você carrega este amor. E que esta noite você abra o seu coração, para que você saia daqui cheio desta presença do Senhor, cheio da glória dEle. E quando você entrar em determinados lugares, a glória do Senhor vai entrar e pessoas serão completamente constrangidas pelo amor de Deus que você carrega. E a partir de hoje, você não vai
mais ferir, mas você vai curar. Você não vai mais rejeitar, mas você vai trazer para perto. Você será canal de bênção. Você estará aqui para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Você será um canal de bênção na vida das pessoas. Aonde as pessoas te maltrataram, lá você vai derramar o amor, que é o amor de Cristo Jesus. Aplauda a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Te amamos, Jesus. Se assente, toma o seu lugar. Boa noite, a paz. Sou o pastor João, sou um dos pastores desta casa. Prepare o seu coração para que o culto fé desta noite não seja normal. Porque quando nós viemos a um culto, nós devemos cultuar ao nosso Senhor Jesus Cristo. E não devemos admitir que um culto seja normal, porque é impossível você estar na presença do Senhor e ser algo normal. Sempre que estamos na presença do Pai, pode ter certeza, algo sobrenatural vai acontecer. Basta que os nossos olhos estejam abertos para ver o Senhor se manifestando em nossas vidas e através das nossas vidas. Amém? Eu queria, antes de mais nada, conhecer você que está hoje, nesta noite, nos visitando pela primeira vez. Dá um sinal com sua mão aonde você está, eu quero te conhecer. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu queria, encarecidamente, pedir para vocês ficarem de pé. Fique de pé, sem vergonha, pode ficar de pé. Glória a Deus, glória a Deus. Fique de pé no seu lugar, a igreja vai te aplaudir, porque nós amamos a sua vida. Glória a Deus. E antes de vocês se assentarem, nós vamos entregar para vocês um postal. Eu queria que até o final do culto você preenchesse esse postal e entregasse para um dos nossos voluntários. Você vai destacar a parte que você preencher, você vai entregar para os nossos voluntários, e a outra parte é para você levar para casa. É uma palavra de amor e carinho para o seu coração. E queria dizer que, antes de mais nada, não sei quem te convidou, não sei se você veio aqui por livre e espontânea vontade, mas o que eu posso te dizer é: você não está aqui por acaso, foi o Senhor que te trouxe nesta noite para receber a palavra do Senhor. Amém? E eu queria que uma pessoa que estivesse próximo de você levantasse e desse um abraço de boas-vindas, enquanto o resto da igreja aplaude e glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Você que já foi abraçado, abraçada, pode se assentar. Tome o seu lugar, tome o seu assento. Antes de nós entrarmos na palavra principal dessa noite, eu queria trazer uma palavra sobre nossa vida financeira, sobre os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu queria ler um texto que está lá em Malaquias 3, um texto bem conhecido. Malaquias 3:8, que diz assim: pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. Ainda perguntam: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento na minha casa. Ponha-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Até o versículo 11. Por vocês repreenderei a praga devoradora, para que não destrua os frutos da terra, nem as videiras se tornem estéreis nos campos, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui nós começamos o texto com uma exortação do nosso Senhor sobre aquela nação que estava roubando a Deus com seus dízimos e com suas ofertas.
Muitas das vezes nós achamos que não estamos roubando a Deus com nossos dízimos e com nossas ofertas. Por quê? Porque muitas vezes nós começamos a pensar que nós somos donos do nosso dinheiro, mas tudo que temos, tudo que somos é do Senhor. O seu trabalho é do Senhor, as suas finanças é do Senhor, a sua vida é do Senhor. Como princípio bíblico, nós sabemos que o dízimo é a 10ª parte de tudo que você recebe. E muitas pessoas falam assim: eu não dizimo, mas eu ajudo aos pobres e os carentes. Amém pela sua vida. Mas isso daqui não impede de que você está roubando a Deus. Fazer caridade, sim, é obra nossa, como cristão, fazer as obras. Mas também, como ele diz, é que haja mantimento em meu templo. Então muitas das vezes nós começamos a querer fazer as coisas conforme a nossa vontade, mas não foi como o Senhor nos ensinou a fazer as coisas. Muitas pessoas entregam tantas coisas, ou antes de se converter, entregaram tantas coisas para o inimigo, que hoje retém o que deveria entregar para o Senhor. O Senhor aqui, nesse texto, ele fala assim: faz prova de mim, seja fiel no seu dízimo e na sua oferta, para ver se eu não vou transbordar de bênção a sua vida. E quando ele diz aqui que ele vai abençoar, não quer dizer que ele vai abençoar só financeiramente. Muitas pessoas que pregam a teologia da prosperidade, e quando eu falo prosperidade, é a teologia da riqueza. Se você der dinheiro a Deus, Deus vai te dar dinheiro. Não, quando nós estamos fiéis ao Senhor Jesus Cristo, ao nosso Deus, nós entendemos que tudo que temos, nós devemos ter a gratidão no nosso coração, que foi Ele que nos deu. Então quando nós entregamos, não é como uma barganha, não é como uma troca. Eu entrego para receber algo de Deus. Nós entregamos porque nós somos gratos, porque Deus já nos entregou a vida eterna em Cristo Jesus. Então quando nós temos essa consciência de que tudo que temos, tudo que somos, nós somos graças ao Senhor Jesus Cristo, e a Bíblia diz que nós somos o mordomo do Senhor. E o mordomo, o que ele faz? Ele cuida dos bens do seu Senhor. Nada é dele, tudo é do Senhor. Mas o Senhor é tão bondoso que ele fala assim: eu te deixo você fazer o que você quiser com 90% do seu recurso, mas seja fiel nos seus 10 comigo. E nessa noite que eu quero trazer justamente isso, para que muitas das vezes nós estamos retendo o que não é nosso. E muitas pessoas estão travadas na sua vida, e não vou falar não só financeiramente, está travada por completo. Porque quando nós quebramos um princípio, se nós somos 90% fiel, nós somos 100% infiéis. Porque aquele 1% de infidelidade para Deus continua sendo 100% infiel. Então quando nosso coração se alinha à vontade do Senhor, nós sabemos que o quê? Senhor, eu entrego o meu dízimo e a minha oferta em gratidão por tudo que o Senhor fez por mim. Se o Senhor não fizer mais nada a partir de hoje, eu já sou grato, porque eu tenho a vida eterna em Cristo Jesus. Então com esse entendimento, eu queria justamente que nós tivéssemos essa consciência, para que nós não passamos a passar a perna no Senhor, porque o Senhor vê tudo, e a primeira coisa, Ele sonda o nosso coração. E quando nós começamos a entregar as coisas por barganha, não vai dar certo. Se por acaso hoje você entrega seu dízimo, sua oferta, esperando que o Senhor te recompense, mude o seu pensamento. Troque o seu pensamento. Comece a entregar por gratidão. Não querendo falar: Senhor, eu estou te entregando porque eu quero ser próspero. Não, Senhor, eu estou te entregando porque eu já sou próspero. Senhor, eu te entrego porque eu já tenho tudo. Eu tenho o Senhor na minha vida. Senhor, eu te entrego porque o Senhor já me deu tudo. O Senhor me deu Jesus Cristo. Senhor, eu te entrego porque eu sou grato pela vida que o Senhor tem me dado. E quando nós começamos a olhar tudo com gratidão, nós mudamos a nossa ótica. Então aonde nós víamos falta, nós começamos a ver a abundância. Porque o olhar, ele muda tudo. Quando nós começamos a olhar para as coisas e só olhamos a parte da falta, nós deixamos de contemplar o que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Quando nós começamos a mudar
essa mentalidade e a visão de que nós começamos a ver o mundo é: o que eu tenho hoje? Pensa 2 anos atrás, você tinha isso? Possivelmente não. O Senhor está te abençoando todos os dias. Só do simples fato de você poder levantar todos os dias e ir ao seu trabalho, você já é abençoado. Porque tem muitas pessoas nesse exato momento num leito de hospital não conseguindo andar. E tem muitas pessoas que não é grato por ter o fôlego de vida. E muitas pessoas hoje respiram através de uma máquina. Hoje eu estava vendo um menino que deve ter por volta dos seus 11 anos, nos Estados Unidos. E ele tem um câncer extremamente agressivo. E o pai dele começou a entrevistar ele falando: meu filho, você adora tanto a Deus e você tem essa doença. Aí ele falou: papai, eu tenho essa doença porque o Senhor me permitiu. E jamais eu vou abandonar o Senhor. Se Ele me permitiu, alguma coisa tem para Ele fazer na minha vida. E nisso ele continuou falando. Ele falou assim: o Senhor permitiu essa doença em mim porque eu não queria que fosse na minha irmã menorzinha. E aí o pai começou a chorar: mas filho, eu queria que essa doença fosse em mim, não em você. Ele falou assim: não se preocupe, papai, Deus está comigo. E o pai perguntou: e por que você não tira esse sorriso do rosto, mesmo com dor? Ele falou assim: papai, eu não tiro esse sorriso do rosto porque esse sorriso está curando pessoas. Quando ele ia para o hospital, mesmo com dor, fazendo quimioterapia, ele estava sorrindo o tempo todo. Então aqui é justamente isso. Não importa a situação que você está passando, seja grato o tempo todo. Quando nós somos gratos, as pessoas que estão ao nosso lado vão começar a olhar e falar assim: a pessoa está passando esse momento difícil, mas ela continua com um sorriso no rosto e glorificando ao nome do Senhor Jesus Cristo. Porque tudo que nós passamos tem um propósito. Nada acontece por acaso. Muitas das vezes nós começamos a perguntar o porquê, mas a pergunta não é o porquê, é para quê. Para que eu estou passando isso? Porque o porquê, muitas das vezes nós queremos uma resposta, e nós não vamos ter resposta de tudo. A única coisa que nós temos que saber é: temos que agradecer a Deus todos os dias, porque Ele está conosco. Então eu queria, através dessa palavra, que você pegasse esse envelope que está na sua cadeira. Nós temos aqui dentro do envelope o QR Code, temos também do nosso CNPJ, para você que deseja ofertar ou dizimar com a maquininha de cartão. Lá atrás tem a maquininha de cartão, nós temos o nosso sinal de Alfai liberado. E faça o seu melhor, entregue o seu melhor, mas não por obrigação, mas entenda que você é grato a Deus por tudo que você tem vivido. E quando você é grato ao Senhor, o Senhor Ele começa a abrir portas que você não estava vendo, mas já estava aberta, porque você muda o seu olhar perante as suas dificuldades. Enquanto nós ouvimos o louvor, faça o seu melhor nesta noite. Mesmo que eu me canse de lutar ou esperar,
agradecemos cada dízimo e cada oferta depositado aqui na Tua presença, Pai. Que o Senhor venha abençoar, Pai, para que nunca venha faltar nada na Tua obra, Senhor, para que a Tua obra avance, Pai. E pedimos também, Pai, que o Senhor venha abençoar os Teus filhos, Pai, para que eles possam romper tudo que hoje prende, Pai, a vida financeira deles hoje, Pai. Que o Senhor derrame uma bênção nova, uma nova unção sobre a vida deles, Pai, para que nunca, Pai, ele venha passar nenhum tipo de dificuldade, Senhor. Que o Senhor venha transbordar os celeiros dos Teus filhos, Pai. Assim lhe agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Glória a Deus, uma salva de palmas a Jesus. Ainda de pé no seu lugar, vou chamar quem vai ministrar essa noite. É o nosso irmão Jonathan, diácono dessa casa. Queria que você recebesse ele com uma salva de palmas. Ele vai trazer uma palavra poderosa do Senhor. Glória a Deus. Vamos aplaudir o nome de Jesus, mais forte. Glória a Deus. Quantos estão bem aqui nessa noite? Pode se assentar. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor nessa noite? Dá um glória bem forte. Gostaria de convidar todos a abrir a Bíblia lá em Gênesis capítulo 37. A gente vai falar sobre a história de um menino, de um jovem, que a história dele foi totalmente transformada por Deus, e ele conseguiu alcançar aquilo que Deus tinha para a vida dele. Mas antes disso ele passou por muitas coisas. Você que está aqui nessa noite, talvez você esteja passando por tudo aquilo que ele já passou na vida dele. E se você está passando por dificuldades, se você está passando por problemas da sua vida, eu te convido a abrir o coração para que Deus ele possa falar com você, para que Deus possa ministrar sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? Gênesis capítulo 37, versículo 1. A gente vai bem no início. Todos acharam? Amém? Glória a Deus. Quem estiver sem Bíblia pode acompanhar pelo telão. Jacó habitava na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido como estrangeiro. Este é o registro dos descendentes de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, os filhos de Bilha e os filhos de Zilpa, mulheres do seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Israel amava José mais do que a qualquer outro filho, porque lhe havia nascido na sua velhice. Por isso fez para ele uma túnica toda ornamentada. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que a qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho, e quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que eu tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou de pé, e os feixes de vocês se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Os seus irmãos lhe disseram: então você acha mesmo que reinará sobre nós? Tem certeza de que vai nos dominar? Eles odiaram ainda mais por causa do seu sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos: tive outro sonho no qual o sol, a lua e as 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos do seu pai, o repreendeu e lhe disse: que sonho foi este que você teve? Acaso sua mãe, os seus irmãos e eu viremos a nos curvar até o chão diante de você? Desse modo, os seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, meditava em tudo. Amém? Até aqui. Eu quero trazer aqui a história de José para que vocês entendam. José, até os 17 anos de idade, ele não era mencionado na Bíblia. Na Bíblia, ninguém sabia sobre José até os 17 anos. E depois dos 17 anos, ele é mencionado nesse versículo, no capítulo 37,
dizendo que ele era o filho preferido do pai, Jacó, e que ele tinha mais irmãos, e todos os irmãos odiavam ele, por ele carregaram o sentimento do pai. E quando ele trouxe esses sonhos que a gente acabou de ler aos irmãos, ao pai, os irmãos começaram a odiar ele. E na Bíblia a gente consegue ver que é citado 2 vezes que José foi odiado pelos irmãos. E na terceira vez ele foi citado como ciúmes. Então, aqui nessa história nós conseguimos enxergar a humilhação que José ele teve na infância, já com 17 anos, na adolescência, um menino jovem, sonhador, né, com intimidade com Deus. E José, ele carregava uma promessa de Deus. E se você está aqui nessa noite, talvez você passe exatamente a mesma coisa que José. Você tem sofrido humilhações, você tem sofrido ataques, as pessoas não têm acreditado nos seus sonhos, as pessoas não têm acreditado nas promessas que você carrega. Então José, ele mesmo sabendo que os filhos dele odiavam ele permaneceu sonhando, permaneceu acreditando naquilo que Deus tinha para a vida dele. Então, quantas vezes nas nossas vidas a gente é bombardeado? Quantas as vezes nas nossas vidas, quando nós apresentamos um projeto a alguém, quando nós apresentamos um sonho a alguém, quando nós apresentamos um plano a alguém, nós vemos essas pessoas olhando com maus olhos para nós, curvando o rosto, falando para nós que nós não vamos ser ninguém, que nós não seremos ninguém na vida. Então, você precisa entender que tudo isso faz parte daquilo que Deus tem para a sua vida. Porque Deus, ele te escolheu quando você estava no ventre da sua mãe, antes mesmo de você ser gerado. Deus, ele teve uma promessa para a sua vida. Então, quando você está no caminho da promessa, assim como José, as pessoas vão se levantar contra você. E nessa noite eu quero te dizer para você não se desanimar. Nessa noite eu quero te dizer que você deve permanecer firme naquilo que Deus te entregou. Se Deus ele te entregou um sonho, se Deus ele te entregou uma promessa, tenha certeza que vai se cumprir na sua vida. Eu quero que você levante a sua mão nessa noite, e eu quero declarar sobre a sua vida, que nenhuma injúria, que nenhum ciúmes, em nome de Jesus, todas as pessoas que se levantam contra você, não vai conseguir impedir aquilo que Deus tem para a sua vida. Você vai continuar, você vai permanecer, você vai avançar, porque o que você carrega foi Deus que te deu. Foi Deus que te deu. Foi Deus que te deu. Então você precisa entender que você tem uma promessa. E ser injuriado, ser perseguido, faz parte daquilo que Deus tem para a sua vida. E depois dessa parte que nós lemos aqui de José, nós pulamos para outros capítulos. E nós vemos que os irmãos começaram a planejar a própria morte dele. O pai dele, Jacó, falou: filho, vai atrás dos seus irmãos, vão ver o que ele está fazendo. Porque José, ele era um filho obediente, ele obedecia o pai. E o pai dele falou: filho, vai lá. E eles foram, e José, ele foi. E quando ele estava ao caminho, ele não encontrou os irmãos dele, aonde ele foi procurar. E aí quando ele vai para outro lugar, que é o Dotã, os irmãos dele enxergam ele de longe, e aí começa a zombar dele. Eu acho que você já deve ter passado por isso. As pessoas zombando dos seus sonhos, zombando de você, zombando da sua capacidade. E ele indo ao encontro dos irmãos, saber como que está a situação, saber como que estão as ovelhas. Os irmãos começaram a planejar a morte dele, começando a ter aquele sentimento de ciúmes, de ódio, de raiva. E José, ele foi ali na inocência, saber como que estava. E os irmãos dele, querendo matar ele, começaram a planejar a morte dele, começaram a injuriar ele. E Rúben, tentou evitar que José ele fosse morto.
Rubem, ele falou: não vamos fazer isso com o nosso irmão. É a nossa família, é filho do nosso pai, vamos deixar a vida dele. E os irmãos: não, vamos. E naquele momento o Rubem saiu de cena, e os irmãos tentaram pensar novamente, tirar a vida de José, mas eles não tiraram a vida de José, e eles venderam José por 20 moedas. A gente consegue enxergar isso na vida de Jesus também. Jesus, ele foi vendido por 30 moedas, e José, ele foi vendido por 20 moedas pelos irmãos como escravo. José, ele foi para o Egito, chegou no Egito totalmente como escravo. Só que Deus foi tão bom na vida de José. Deus, ele estava com José o tempo todo, que quando José, ele chega no Egito, o Senhor transiciona toda a situação para que ele possa trabalhar com o faraó. E quando ele chega lá no Egito e começa a trabalhar com o faraó, Faraó acha graça na vida de José, porque José, ele carregava a presença de Deus, e tudo que ele fazia prosperava, tudo que ele colocava a mão prosperava, tudo que ele fazia prosperava. Então, consequentemente, Faraó também estava prosperando. E Faraó deixou ele como administrador. O pastor João acabou de falar sobre o mordomo, né? Nós somos mordomos do Senhor. E Faraó pegou Josué e falou assim: cara, eu não vou perder a oportunidade de ter um homem de Deus dentro da minha casa, dentro do meu reino, e deixar ele por aí. Eu vou colocar ele como mordomo do meu lar. E ele continuou prosperando mais, ele continuou crescendo mais. E isso é na sua vida também. Você vai ter evidências durante todo o processo de que Deus está com você. Às vezes nós estamos olhando somente para os problemas, somente para as perseguições, mas nós devemos olhar para as evidências de Deus na nossa vida. Se você chegou lá no seu trabalho e o seu patrão começou a prosperar mais, é por causa da sua vida. Se você chegou dentro de uma família, dentro de uma casa, e aquela casa tem paz, aquela casa tem prosperidade, é por causa da promessa que você carrega. Tenha isso no seu coração, porque você carrega evidências da presença de Deus aonde você vai, porque é a promessa que você carrega. Então José, ele estava lá, começou a administrar, começou a prosperar o reinado de Faraó, começou a prosperar Egito. E Deus foi dando evidências na vida dele, ele foi crescendo. Só que existiu um ponto. Qual que foi esse ponto que existiu na vida de José? Foi o ponto da injustiça. E ele estava ali prosperando e crescendo. Eu quero ler com vocês lá em Gênesis capítulo 39, que aí nós vamos falar sobre a injustiça que nós sofremos durante todo o processo ao caminho da promessa. Gênesis capítulo 39, versículo 4. O Senhor de José se agradou dele, e José lhe serviu. Potifar o encarregou da sua casa e lhe confiou todas as suas posses. Desde que encarregou da sua casa e todos os seus bens, o Senhor o abençoou a casa do egípcio. Por causa de José, a bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou os cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a própria comida. José era atraente, de boa aparência. Depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a olhar para ele com desejo, e o convidou: deite-se comigo. Ele, porém, recusou e lhe disse: o meu senhor não se preocupa com coisa alguma da sua casa, e deixou tudo o que tem aos meus cuidados. Não há ninguém nessa casa maior do que eu. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia,
Ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Certo dia, ele entrou na casa para fazer as suas tarefas e nenhum dos seus empregados se encontrava ali. Ela agarrou pelo manto, dizendo: deite-se comigo. Ele, porém, fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto na sua mão, chamou os empregados da casa e lhe disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele se aproximou para abusar de mim, mas eu gritei. Amém? Até aqui. Então nós vemos que José, ele caminhava diante de uma prosperidade, diante de um avanço, e a mulher de Potifar tentou contra a vida dele, tentou contra o caminho dele, aquilo que Deus tinha para a vida dele. E pelo próprio interesse dela, pelo próprio desejo dela, José foi injustiçado, ele foi preso e ele se tornou escravo, ele se tornou prisioneiro novamente. E talvez na sua trajetória você tenha sofrido injustiça. Talvez na sua trajetória pessoas tenham puxado o seu tapete, pessoas têm colocado você para trás, pessoas têm te caluniado, pessoas têm mentido contra a sua vida. Às vezes na sua trajetória você sofreu injustiças tão difíceis que é difícil você liberar perdão para essa pessoa. Talvez na sua trajetória você tenha paralisado porque sofreu injustiça. Eu quero contar uma história para vocês. Eu era um menino que há uns 3, 4 anos atrás, Deus ele me prosperou de uma forma tão maravilhosa. Eu trabalhava como social media, na parte digital, na parte de marketing. E naquele trabalho, o meu patrão, ele achou graça em mim. E aí ele me chamou, me convidou para uma reunião. E ele começou a conversar comigo. Ele falou: cara, eu gostei de você. Você tem algo diferente. Alguém já passou por isso? As pessoas olharem para você e falar assim: você tem algo diferente. É a presença de Deus, é a evidência de Deus. E aí ele me convidou, ele falou: cara, eu achei algo diferente para você. Eu queria te dar uma oportunidade de você crescer aqui na empresa. Eu queria que você fosse gerente da minha empresa e você cuidasse de toda a parte comercial. Eu aceitei aquilo, mas eu não sabia que aquilo carregava algo. Eu não sabia que aquilo poderia me machucar de uma forma tão tremenda. E quando eu estava naquela posição, eu estava trabalhando, estava prosperando a empresa. E aí apareceu uma certa pessoa, que essa pessoa começou a aplicar injustiça na minha vida, começou a me caluniar, começou a me xingar, começou a falar um monte de coisa. E tudo aquilo que ele falava, eu tive uma crise de identidade. Senhor, será que eu sou isso mesmo? Senhor, será, Senhor? E aquilo começou a refutar na minha fé, começou a refutar quem eu era. E todas aquelas injustiças que ele cometeu comigo gerou diversas cicatrizes. E por que eu estou contando isso para vocês? Porque talvez você esteja nessa situação. Talvez lá no seu trabalho você está passando por injustiças. Talvez lá na sua casa você está passando por injustiças. Mas deixa eu te dizer nessa noite: não deixa isso refutar a sua fé. Não deixa isso paralisar aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque o que você carrega foi Deus que te deu. Porque o que você carrega foi Deus que te deu. E se Deus te colocou lá, é porque Deus ele quer fazer grandes coisas naquele lugar. Porque Ele crê que você é capaz. Ele crê que você pode, Ele crê que você vai crescer, Ele crê que você naquele lugar vai fazer a diferença. Então não deixe a praticar injustiça contra a sua vida. Então José, ele sofreu muitas injustiças neste lugar. Ele sofreu injustiça por causa da mulher de Potifar, e ele foi para a prisão. E lá na prisão ele estava lá, e dentro dessa prisão ele foi novamente elevado como chefe da prisão. Ele foi elevado ali numa liderança alta, porque Deus estava com ele.
E apareceu dois homens, dois personagens da história de José, que um deles conseguiu um acesso para que ele pudesse mudar a história dele e alcançar a promessa que Deus tinha para a vida dele. Então, ele estava lá, ele teve uma revelação de dois sonhos, e um dos sonhos que ele teve levou ele a ter acesso a Faraó. E quando ele estava revelando o sonho, ele falou: eu revelei o seu sonho e eu gostaria que você lembrasse de mim quando você for honrado. E os tempos se passou, os anos se passou, e quando ele chegou no lugar, quando o rapaz que ele revelou o sonho chegou no lugar, esqueceu dele, se passaram 2 anos. E José, ele estava esquecido, José estava abandonado dentro daquela prisão, mas Deus deixou as evidências. E eu quero te dizer nessa noite, que Deus ele vai deixar evidências durante seu caminho, que você vai passar por processos, você vai passar por dificuldades, mas Deus estará com você, mas Deus estará segurando a sua mão, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós vamos ler agora em Gênesis capítulo 41, para que nós possamos entender todo o enredo dessa história, para que nós possamos entender tudo aquilo que Deus tem para nós, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 41, versículo 37. O plano pareceu bom a Faraó e a todos os seus oficiais. Por isso o Faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito de Deus? Então o Faraó disse a José: uma vez que Deus lhe revelou com todas as coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você será encarregado da minha casa, e todo o meu povo acatará as suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. O Faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida o Faraó tirou do dedo seu anel oficial e colocou no dedo de José. Ele o vestiu com roupas de linho fino e lhe colocou no pescoço uma corrente de ouro. Também fez-o subir na carruagem do vice-regente que lhe pertencia. À frente iam gritando: ajoelhe-se. Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. Alguém pode aplaudir essa palavra? Eu quero que você entenda nessa noite que tudo aquilo que você está passando, tudo aquilo que você está enfrentando, faz parte da promessa que Deus tem para sua vida. Nós acabamos de ler uma história que é enredo de injustiças, de injúrias, de humilhação, de inveja, de ciúmes, mas no final é contemplada com a glória de Deus, é contemplada com a revelação de Deus. E nessa noite eu quero que você entenda que o que você está sofrendo não é pelos seus erros, mas é pelo processo que Deus tem pela sua vida. Não está no vale por desobediência ou desobediência, mas estar por propósito. Se você está passando por algo na sua vida, eu quero que você entenda que há um propósito nisso. Se você está no vale, se você está na dificuldade, é porque Deus tem algo com isso. Você vai ser exaltado no tempo certo, você vai ser levantado no tempo certo. Você não foi mal interpretado, você não foi injustiçado. Deus está colocando você no processo para você ser usado por Ele, em nome de Jesus. Eu sei que às vezes você está passando por tudo isso em silêncio. Às vezes nós somos seres humanos, eu falo por mim mesmo. Nós não conseguimos compartilhar a dor que nós sentimos, nós não conseguimos compartilhar aquilo que passa no nosso coração. Mas isso significa que Deus está forjando o seu caráter, Deus está trazendo a maturidade na sua vida, para você viver a plenitude do processo, para você viver a plenitude do propósito que Deus tem para a sua vida.
eu quero te entregar algo de Deus nessa noite. A injustiça que tentaram te usar, ela vai ser instrumento na sua vida, para você alcançar lugares que você nunca alcançou. A humilhação que você passou, ela vai ser instrumento para você curar pessoas que ainda você não conhece. Quem está no processo precisa decidir se vai se tornar amargo ou maduro. Você não precisa guardar tudo aquilo que fizeram com você. Você não precisa guardar as injúrias, você não precisa guardar as amarguras no seu coração. Você precisa se tornar maduro para alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque a promessa, ela não morre no vale. Ela amadurece quando você decide seguir aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, em nome de Jesus, irmãos, eu quero dizer para a sua vida: permaneça fiel, permaneça continuando na promessa que Deus tem para a sua vida. Porque se você está aqui nessa noite, pode ter certeza que Deus trouxe você aqui para te entregar algo da parte dEle. Ele não mudou a estação, Ele não mudou o plano, Ele não mudou os projetos, Ele não mudou a promessa. Faz parte daquilo que Ele tem para você. Faz parte. Ah, Senhor, está demorando. Senhor, eu não consigo enxergar o fim, eu não consigo enxergar a promessa. Amadurece, cresce, se posiciona, porque quando você se posiciona diante do Senhor, o Senhor, Ele te entrega aquilo que Ele tem para a sua vida. Ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. Pode aplaudir o nome de Jesus. Então tudo que você passa, irmão, não é punição. Você não está sendo punido. Às vezes a gente costuma falar: Senhor, por que o Senhor está me punindo? Por que eu estou passando por isso? Será que o Senhor não me ama? Será, Senhor, que eu não faço parte do reino do Senhor? Não, irmãos, isso não é punição, isso é preparação. Você está sendo preparado. Cada ferida que foi gerada em você é um processo, é um amadurecimento. Você precisa se posicionar. Você precisa se posicionar, porque a promessa, ela ainda continua de pé. A promessa ainda continua de pé. Você não foi esquecido, você não foi deixado, você não foi abandonado. O Senhor, Ele ainda conhece o teu nome. O Senhor, Ele nunca esqueceu o seu nome. Ele nunca esqueceu a história que tem para você. Então, em nome de Jesus, nessa noite, abra o seu coração. Vamos ler João, para a gente finalizar agora. Eu quero que nesse momento você entenda que Deus, Ele tem uma mensagem central agora. João capítulo 21. Essa mensagem central é para que nós possamos sair da parte do processo para a parte do propósito. Quando nós vamos nos posicionar diante do Senhor. João capítulo 21, versículo 1. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam todos juntos, Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. Nós também vamos com você, disseram. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, você tem algo para comer? Não, responderam. Ele disse: irmãos, prestem atenção, lance a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Assim fizeram, mas não conseguiram recolher a rede por causa da quantidade de peixes. Nessa noite eu quero que você entenda que para você passar do processo para a promessa,
Você precisa ir para o outro lado e decidir ouvir a voz de Deus. Você precisa decidir deixar toda a amargura para trás, deixar toda humilhação e injustiça que você sofreu e dar um passo para o outro lado. Nessa noite Deus está dizendo para você: filho, deixa tudo que você passou para trás, deixa tudo aquilo que você sofreu para trás e vamos para o outro lado, porque a promessa está do outro lado. Vamos, porque a promessa está do lado que eu estou dizendo para você ir. Nessa noite eu quero que você entenda que Jesus está te chamando para ir para o outro lado. O outro lado, ele não tem amargura. O outro lado, ele não tem rancor. O outro lado não tem falta de perdão. O outro lado tem cura. Então nessa noite, se você quer ser curado, você precisa decidir ir para o outro lado, para o lado da promessa, para o lado da prosperidade, porque o Senhor, Ele quer que você amadureça. José, ele precisou amadurecer diante do processo. Ele não guardou aquilo que os irmãos fizeram com ele. Ele não guardou a humilhação, a injúria. Ele foi para o outro lado, ele obedeceu a voz de Deus. E Deus nessa noite está te chamando: filho, dá a mão para mim, vamos para o outro lado, vamos para o lado da cura, vamos para o lado da prosperidade, vamos para o lado da bênção, da promessa. É para esse lado que Jesus está te chamando. E você só vai conseguir chegar nesse lado quando você decidir deixar tudo aquilo que fizeram por você para trás. Para trás. Sabe por que você não tem pescado? Aqui nós estamos falando da passagem. Sabe por que você não tem pescado na sua vida emocional? Sabe por que você não tem pescado na sua vida financeira? Sabe por que você não tem pescado na sua vida sentimental? Porque existem coisas do passado que te impedem para avançar para o outro lado. Coisas que fizeram contra você, que te prende lá atrás. E Deus está te chamando: eu quero que você deixe tudo para trás. Tudo para trás. Tudo para trás, porque nessa noite eu quero que você vá para o outro lado, para o lado da promessa, para o lado da prosperidade. Às vezes as pessoas te acusaram. Eu sei, é difícil liberar perdão. Eu falei da minha história para vocês nessa noite. É difícil. É difícil você liberar as palavras que te machucaram, as palavras que te feriram. É difícil você perdoar pessoas que fizeram você perder tudo. Pessoas que fizeram você perder trabalho, perder relacionamento. É difícil você liberar perdão para pessoas que te fizeram desejar a própria morte. É difícil você perdoar pessoas que fizeram você ter depressão. São palavras que dói, são palavras que machucam, são palavras que nos paralisam. É difícil, mas Deus hoje Ele está te chamando: filho, vamos para o outro lado. Deixa isso para trás. Deixa isso para trás, porque o que eu tenho para você é novo. O que eu tenho para você é novidade de vida. O que eu tenho para você é um transbordar de amor, de graça. O que eu tenho para você é aquilo que você nunca viveu. É a paz que excede todo entendimento. O que eu tenho para você, filho, é o descanso da alma. Às vezes tem gente que não consegue descansar 5 anos, sabia, pastor? 5 anos não consegue descansar a alma, porque guardaram palavras que falaram por ela durante 5 anos. Durante 5 anos essas palavras te machucaram. Durante 5 anos essas palavras te feriram. Durante 5 anos essas palavras impediram que você avançou. E basta uma decisão para você viver o novo na sua vida. E essa decisão é você passar para o outro lado. É você falar: Senhor, eu quero viver, eu quero ir para o outro lado, eu quero ouvir a Tua voz hoje, eu quero ouvir, Senhor, o Teu direcionamento. Se é para mim ir para o outro lado, eu vou. Então, em nome de Jesus, levanta a sua mão nessa noite.
Se você está aqui, você está paralisado por causa das injustiças que fizeram por você. Se você não consegue avançar, se você não consegue, em nome de Jesus, crer naquilo que Deus tem para a sua vida. Eu quero declarar cadeias sendo quebradas. Eu quero declarar em nome de Jesus o seu coração sendo curado. José, ele precisou ser maduro. José, ele precisou fixar os olhos dele na promessa. Então, se você está aqui nessa noite, coloque os seus olhos naquilo que Deus tem para a sua vida. Coloque os seus olhos naquilo que Deus tem para a sua história. Nenhuma palavra vai te paralisar a partir de hoje. Jesus, ele te chama de ir para o outro lado. Jesus, ele te chama para você ir para o outro lado. Você vai colher tantas coisas na sua vida que você não vai conseguir entender. E sabe qual a resposta de Deus para a sua vida? É o Senhor operando na sua história. É o Senhor operando na sua história. Todas as evidências que você passar a partir de hoje, você vai entender que é Deus na sua história. Em nome de Jesus, entenda que é Deus te levando para o outro lado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos continuar aqui em João capítulo 21, versículo 7, que diz assim, ó: o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor, Simão Pedro. Ouvindo dizer isto, vestiu a capa, pois havia tirado e se lançou ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 200 côvados da praia. Assim como Pedro, nessa noite eu quero te convidar a se lançar. Pode voltar ao versículo 7. Pedro, ele, quando reconheceu a Jesus, ele se lançou ao mar. Pedro, quando ele reconheceu a presença do Mestre, ele se lançou ao mar. Então nessa noite, irmãos, para você viver as suas promessas, para você viver tudo aquilo que Deus tem para você, se lance ao mar. Sabe o que o mar significa? Sabe que a água significa? A presença de Jesus, a glória de Jesus, o amor de Jesus. O Senhor disse à mulher samaritana: se você quer vir após mim, tome a minha água e você nunca mais terá sede. Então o Senhor, ele te convida: filho, venha, se lança ao mar, se lança à minha presença, para você viver tudo aquilo que eu tenho para a sua vida, tudo aquilo que eu tenho para a sua história. Eu não quero você mais preso no passado, eu não quero você mais preso naquilo que te paralisou. Eu quero que você se lance na minha presença, eu quero que você se lance a mim. Irmãos, Pedro amava Jesus. Pedro amava a Jesus porque Pedro conhecia aquilo que Deus carregava, aquilo que Jesus carregava. E Jesus, ele perguntou 3 vezes para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Felipe, tu me amas? Ricardo, tu me amas? E nessa noite nós devemos falar: Senhor, eu te amo. Eu quero viver tudo aquilo que o Senhor quer, porque eu te amo. Eu te amo, Jesus, e eu quero viver aquilo que eu tenho, que o Senhor tem para a minha vida. Nós estamos passando hoje, nessa palavra, do processo para a promessa, do processo para o propósito. Assim como José, nós vamos amadurecer nessa noite e nós vamos deixar tudo para trás. Em nome de Jesus, eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite. Em nome de Jesus, vamos se lançar na presença de Jesus. Jesus, ele te pergunta nessa noite: você quer ficar parado? Você quer ficar preso? Ou você quer viver aquilo que eu tenho para a sua vida? Você quer ficar paralisado naquilo que cometeram contra a sua vida? Ou você quer viver as promessas que eu tenho para você? Nessa noite, filho, abre o teu coração.
coração, com os olhos fechados, comece a refletir sobre tudo aquilo que fizeram contra você, contra a tua vida, que te fizeram paralisar. O Espírito Santo, ele vai começar a trazer a memória, e ele vai passar o bálsamo de cura agora, em nome de Jesus. Comece a trazer à memória as injúrias, as acusações, as injustiças, as mentiras. Podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Declara ao Senhor nesta noite. ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Em nome de Jesus, você não vai ficar paralisado, você não vai ficar preso. Em nome de Jesus, toda palavra de injúria, toda palavra de maldição, toda a injustiça, eu declaro quebrado sobre a sua vida. Você não vai ficar preso, você não vai ficar parado, você vai avançar, você vai crescer. Em nome de Jesus. Tudo podes, nenhum dos seus planos pode se frustrar. A vontade é sua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Nenhum dos seus planos
fechadas enquanto o instrumento continua. Enquanto o instrumento continua nessa noite, feche seus olhos. Deixe o Espírito Santo fluir sobre a sua vida. Deixe o Espírito Santo fluir sobre o teu coração. Deixe o Espírito fluir sobre a tua história. Nessa noite é noite de você deixar tudo para trás. Nessa noite é noite de você passar para o outro lado. Ah, filha, eu te amo, eu te escolhi. Filha, você é minha, e os meus planos pela sua história não foi revogado. Eu sou contigo, eu estou contigo, filha. As palavras de maldição, as palavras de morte, as palavras de perseguição, eu declaro quebrada, filha, na tua história, na tua casa, em nome de Jesus. Você não será mais humilhada, em nome de Jesus. Na tua casa, o teu marido não vai te humilhar mais. Oh, no teu trabalho, filha, eu vou te exaltar, eu te exalto lá, eu te exalto lá, filha. Ah, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seus olhos fechados, deixe o Espírito Santo te conduzir nessa noite. Essa noite é mudança de história. Essa noite é mudança de destino. Essa noite é noite de você viver as promessas que Deus tem para você. Essa noite é noite de você sair daqui com a certeza que você foi chamado, que você foi escolhido pelo Senhor. Levante a tua voz, comece a declarar: Senhor, eu sou liberto sobre toda palavra de maldição. Comece a declarar quebrado toda palavra que lançaram contra a tua vida, toda palavra de injúria, toda palavra de injustiça, toda palavra de morte. Comece a declarar sobre a sua vida agora. Em nome de Jesus, começa a falar. Dê nome, dê nome. Não deixa isso que está preso no seu coração continuar aí. Começa a dar nome. Senhor, eu declaro quebrado na minha vida palavra, Senhor, de insuficiência. Eu declaro, Senhor, quebrado na minha vida palavra de morte. Palavra, Senhor, que falaram que eu não seria ninguém, que eu não teria família, que eu não teria um carro, que eu não teria uma casa, que eu não teria, Senhor, a prosperidade. Começa a dar nome. Começa a dar nome, começa a falar: está quebrado, eu rejeito, eu anulo da minha história isso. Começa a dar nome. O Senhor, Ele te chamou para prosperar. A tua empresa vai dar certo, a tua empresa vai prosperar, o teu casamento será restaurado. Você vai casar, filha, você vai casar. Não foi as palavras que o seu pai materno falou que você não seria ninguém, que você seria só uma menina que seria usada, filha. Oh, filha, fala isso, que você é curada, que você é curada das palavras que o teu pai lançou sobre a tua história. Você vai casar, filha, você vai ter filhos, você vai ter uma família abençoada. Ah, filho, teu pai falou que você seria um viciado. Declara quebrado isso na sua vida hoje. Declara quebrado na sua história hoje. Fala: eu não sou um viciado, eu não sou um viciado. Declara, declara. Hoje é uma noite profética, hoje é um culto fé, e com fé nós alcançamos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então começa declarando quebrado. Ah, você nunca vai ser curado dessa enfermidade, você nunca vai ser curado dessa dor, desse trauma. Você nunca vai ser curado dessa traição. Você nunca vai ser curado desse abandono. Começa a declarar: eu sou curado desse abandono, eu sou curado dessa traição. Eu estou hoje deixando a traição para trás. Eu estou indo para o outro lado. Eu estou indo para o outro lado.
Declare sobre a tua história que você hoje vai para o outro lado. Que você vai para o outro lado. Começa a levantar a tua voz. Começa a declarar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Começa a declarar. Levanta a tua voz. Levanta a tua voz. Levanta a tua voz. Levanta a tua voz. Se o barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar. Declare essa canção nessa noite em nome de Jesus. Deus tem um plano contigo. Declare sobre a tua história. Ninguém vai impedir aquilo que Deus tem para você. Com seus olhos fechados. Pedro, quando ele reconheceu Jesus, ele se lançou ao mar. Ele se lançou ao mar. E nós precisamos entender que todos os dias das nossas vidas nós precisamos nos lançar na presença do Senhor. Jesus, ele morreu na cruz por amor a mim e a você. E por mais que nós carregamos promessas, por mais que nós carregamos coisas que Deus tem para nós, o mais importante é carregar a presença de Jesus. Porque sem Jesus nós somos nada, sem Jesus nós somos ninguém. E nessa noite eu quero te convidar a fechar os seus olhos, esquecer tudo. Feche seus olhos agora, só você e Deus, só você e Deus nesse momento. Jesus, ele nos chama, Jesus, ele nos chama hoje para ir para o outro lado, para ir para o outro lado. Nós precisamos decidir, nós precisamos decidir ir para o outro lado. O outro lado há cura, o outro lado há refrigério, o outro lado há paz que excede todo entendimento. E esse lado se chama Jesus. Nessa noite eu quero que você, de olhos fechados, sem nenhuma distração, feche seus olhos. Queria te convidar a fazer a oração mais importante. Jesus, ele te convida a ir para o outro lado nessa noite. Eu quero te convidar a fazer a oração mais importante da tua vida, talvez hoje da tua história, que vai mudar o ciclo da tua história, o antes e o depois desse culto, que vai mudar o teu destino. Então eu quero te convidar a fazer essa oração de todo o teu coração, entender que essa oração é para Cristo, que você está decidindo ir para o outro lado. Então, com os olhos fechados, repita essa oração comigo. Senhor Jesus, nessa noite eu decido ir para o outro lado. Eu decido te aceitar como o único e Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, escreve o meu nome no livro da vida e me dê a vida eterna que há somente em Ti. Eu entendi, Senhor, que eu preciso decidir ir para o outro lado. Ainda de olhos fechados, essa foi a oração mais importante da sua vida. E eu queria saber, eu vou contar até 3,
E eu queria saber que você que fez essa oração pela primeira vez na sua vida, levantasse sua mão quando eu contasse até 3. Você declarando diante de Deus e diante dos homens que você decide ir para o outro lado. Então eu vou contar até 3. Você que fez essa oração pela primeira vez, levante as suas mãos em nome de Jesus. 1, 2, 3. Levante suas mãos, você que decide. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Você que entendeu, que fez essa oração pela primeira vez na sua vida, eu quero convidar você a vir aqui na frente. Nós vamos selar esse momento. Pode vir, pode vir. Pode vir. Pode vir aqui. Nós entendemos. Você que estava nos caminhos do Senhor e decide voltar, decide entregar a sua vida a Cristo, levante suas mãos. Quero te conhecer. Amém, glória a Deus. Todos estão salvos nessa noite. Amém. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus nessa noite. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, nosso culto está chegando ao fim. Mas antes de mais nada, de despedir e de orar, eu queria que nosso coração estivesse aberto pela palavra do Senhor Jesus Cristo, para que todos os dias fomos transformados na presença dEle. E assim como Jonathan comentou aqui e nos disse justamente, todos nós temos uma promessa. O que nos impede de chegar à promessa somos nós mesmos. Muitas vezes nós somos paralisados. Então, para que o Senhor nos dê graça e sabedoria, para que nenhum de nós que está aqui essa noite seja paralisado, mas que siga em frente para o olho fito na promessa. E a promessa está em Cristo Jesus. Amém? Estenda suas mãos, feche seus olhos. Pai, e agradecemos pela Tua presença, por mais esta noite, Pai, para que possamos juntos, Pai, comunidade, como corpo de Cristo, Pai, todas as vezes celebrar o Teu nome, Pai, honrar e glorificar a Ti, Senhor. Que o Senhor leve cada um dos Seus filhos que aqui está esta noite, Pai, em segurança para os seus lares, Pai. Guarde eles na entrada e na saída, Pai, para que eles possam viver o melhor que o Senhor tem para a vida deles, Pai. Assim lhe pedimos e desde já lhe agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Vai com Deus. Até domingo. Glória a Deus.